Bem-vindos à aula 4. Essa aula nós vamos aprender como criar tabelas em HTML e como integrar essas tabelas com algum código PHP. Vamos abrir aqui a pasta, eds www, a pasta de arquivos do EasyPHP. Beleza. Vamos abrir aqui o index.php. Então aqui está o código HTML que nós fizemos na aula passada, que tem algumas tags importantes aqui do HTML. Então, só para relembrar, todo o código HTML está entre duas tags HTML, e aqui o nosso designzinho está tudo dentro do body, tudo dentro dessa tag body, que é o corpo do site. Nós vamos agora criar uma tabela aqui no nosso sitezinho, digamos assim, nosso sisteminha. Vamos já preparar esse código aqui, ó. Vamos colocar a tabela. A tabela é uma tag chamada table. Então, ela também é uma tag onde você abre e fecha ela. E você pode colocar uma borda para ela. Por exemplo, border igual a 1. Se eu colocasse 2, a borda ia ficar mais grossa. E assim por diante. A borda 1 é a borda mais simplesinha. Primeiro vamos tirar esse código daqui. Acho que vou criar a tabela aqui sozinha para vocês entenderem como funciona essas tags da tabela. Então, uma tabela tem linhas e colunas, As linhas são representadas pelo tr, essa tag tr. Então, tudo que tiver dentro dessa tag tr vai ser uma linha da tabela. E assim as colunas dessa linha são representadas por td. Então, você abre tr, fecha tr e coloca os tds dentro. Se uma linha tiver 7 colunas, você vai colocar 7 tds dentro desse tr. No caso aqui, vamos fazer duas linhas com duas colunas, cada uma. Então, só Ctrl C, Ctrl V, Só esqueci, acho que, de fechar os TRs aqui. Então, esse TR aqui é a primeira linha. E nessa linha tem dois TDs. No segundo TR, vai ser a segunda linha da tabela com dois TDs também. Então, a gente consegue colocar aí 4 informações, digamos assim. São 4 células. Vamos tirar os BRs aqui desse código e copiar para cá. Vamos colocar esse fonte dentro do TD, porque é sempre dentro do TD onde você coloca o texto, a informação, que são as células realmente, como se fosse uma tabela do Excel. Beleza, então vamos ver como é que vai ficar. A gente colocou o fonte dentro de cada TD, então tem que aparecer esse ASD em várias cores dentro da nossa tabela. Vamos abrir agora o localhost. Localhost. Parece que não está funcionando. Acho que eu não esqueci de abrir o EasyPHP. É até bom que alguns que talvez não tenham conseguido também saber que tem que iniciar aqui, ó, na pasta do EasyPHP, tem que rodar o PHP. E aí vamos carregar de volta. Aí funcionou. Aí nossa tabela tem um ASD vermelho, azul, amarelo e branco, prata na verdade, Então criou uma tabela com duas linhas e duas colunas, só que ela ficou muito pequenininha, Vamos tentar deixar ela do tamanho, mesma largura da imagem, ó. A largura que a gente colocou para a imagem foi 400 pixels. Então vamos colocar 400 pixels de largura na nossa tabela também. Então vamos Ctrl C, Ctrl V aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, é dentro do TD que você coloca, não é dentro do TR. A TR é a linha, Você define o tamanho para cada coluna. No caso aqui a gente não está trabalhando com CSS, Que nós não vamos ver isso agora. CSS é uma linguagem gráfica, Que ajuda a gente a fazer coisas gráficas no site. Mas ó, colocando 400 em cada linha,
E ficou grande demais, porque ficou 800 no total, né? Então, se colocar 200 para cada coluna, então vamos colocar width igual a 200 em cada TD. Assim, nossa tabela vai ficar do mesmo tamanho, mesma largura que a imagem. Ó. Vamos ver. Beleza. Ficou a tabela. Você vê que o ASD não está centralizado, né? Ele está bem pro canto ali. A gente pode arrumar isso colocando center, né? Dentro de cada TD. Assim como a gente colocou lá em cima, um center para toda a página web, a gente pode colocar um center aqui pegando tudo que está dentro de cada TD. A gente abre ele e fecha no final. Você vê que uma tag fica dentro da outra. Né? HTML é uma linguagem assim que é estruturada, onde você vai colocando uma coisa dentro da outra, tudo segue uma ordem. Então, você vê que a primeira linha ficou centralizada, né? A segunda linha ainda não está centralizada porque a gente não colocou o center ali na segunda linha, né? Então, por isso que continua pro lado esquerdo. No caso aqui a gente pode colocar center também na segunda linha e vai ficar tudo centralizado. Vamos ver. Pronto. Ficou tudo centralizado. Então essa é uma tabela simples, né? Uma tabela HTML. Como que a gente vai integrar isso ao PHP? Integrar, que eu digo, é você inserir um código PHP dentro dessa tabela. Vamos colocar aqui os nossos tags PHP, né? Lá para cima. A gente vai escrever nosso código aqui antes do HTML. A gente aprendeu a declarar variáveis na primeira aula, então vamos declarar uma variável aqui. Vamos declarar uma variável para cada cor, para a gente incluir na tabela. Uma variável chamada vermelho, que contém um texto vermelho. Bem ridículo mesmo. Vamos fazer uma coisa bem simplesinha aqui para entender primeiro. Ctrl+C, Ctrl+V. Já aprendo a usar bastante isso. Uma variável azul, uma variável amarelo, uma variável prata. E vamos colocar um texto com o nome de cada cor dentro de cada variável. Agora a gente vai ter que colocar essa variável dentro da nossa tabela. Como que a gente faz isso? Por incrível que pareça, é mais fácil do que a gente pensa. Basicamente, você só precisa abrir e fechar essas tags PHP. Ou seja, o PHP é incrível por causa disso. Ele consegue ser incluído dentro de outro código de linguagem. Então a gente vai incluir esse código PHP dentro do HTML. Então tudo tem que ficar entre esses pontos de interrogação PHP. Então no caso, vamos mudar aqui a variável para mais curtos os nomes, para ir mais rápido. Beleza. Então ó, a gente fez um echo e a variável ver, que a variável ver está armazenando a palavra vermelho. A mesma coisa com cada cor, a gente vai colocar cada variável de cada cor. Então o echo ele vai mostrar, né, essa variável. Então ele vai mostrar essa variável dentro do nosso TD ali, em vez de mostrar ASD, ó, mostrou o conteúdo de cada variável, segundo sua cor. Mas esse daí, que nós fizemos, é bem inútil, né? É só pra gente entender como é que faz. Vamos fazer uma coisa mais útil agora. Vamos fazer uma variável cor e vamos colocar o nome da cor, no caso aqui red. Tem que ser em inglês porque eu já vou explicar por quê. Nós vamos agora criar uma outra variável chamada texto, que vai ser o texto que vai ser exibido. Vamos colocar aqui blá blá. Esse é o texto que vai ser exibido dentro do TD. Então vamos lá. Vou colocar para mostrar a variável texto. E aqui, olha que interessante. Aqui é lá onde a gente define a cor, né, do que está sendo escrito, a cor da palavra, font color igual, a gente vai colocar a variável cor aqui dentro. Ó.
Vocês abrem PHP e fecham PHP também ali dentro das aspas, né? Dentro das aspas desse argumento color. Olha só que legal. Todas ficaram vermelhas. Por quê? Porque a gente está colocando a palavra red, né? Se a gente mudar para blue, vai mudar tudo para azul. Então a gente muda a tabela inteira de uma vez só, né? Se colocar yellow, vai mudar para yellow, porque todas as font color ali, eles estão pegando a variável cor. Você coloca echo cor, então é como se ele estivesse mostrando o conteúdo da variável dentro das aspas do color. Então se a gente colocou yellow ali, vai ficar como se tivesse escrito yellow ali. Da mesma forma, o texto ali, se a gente mudar texto para texto, por exemplo, ele não vai mais exibir blá blá, ele vai exibir texto. Então, na verdade, o PHP ele está jogando a variável, a gente pode jogar essa variável em qualquer lugar do código HTML. Tanto também para o tamanho ali, que a gente colocou 200 de largura, 200 pixels, a gente podia colocar também uma variável tamanho e escrever outro tamanho. Então, é isso, pessoal. Já temos uma boa noção agora de como colocar variáveis dentro do código HTML. Na próxima aula, nós vamos aprender algo muito importante, que são formulários PHP, formulários em HTML, né, mandando informações para o PHP. Então, uma troca real de informações. O que a gente fez aqui foi inserir, a gente fez com echo, né, inserir uma variável dentro do código HTML. Mas agora a gente vai fazer uma comunicação real entre o HTML e o PHP, que vai ser a comunicação entre o usuário e o nosso sistema, nosso código.